Graça e paz, queridos irmãos. É um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos nessa noite para podermos conversar acerca da palavra de Deus, podermos olhar para a palavra de Deus e deixá-la com ela na nossa frente para que ela também leia a nossa vida e mude a nossa vida com a ação do Espírito Santo através dela nos nossos corações. Eu convido você que está se achegando agora a aquietar o seu coração, a compartilhar esse momento aqui devocional que teremos juntos com seus amigos, familiares, aquietando o seu coração, assentando aonde você estiver, abrindo a sua Bíblia comigo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Nós vamos ler todo o Salmo e teremos aqui um momento de devocional da palavra de Deus, acerca daquilo que Deus traz a nós, acerca daquilo que Deus é para nós. E eu convido você a meditar comigo nesse Salmo, Salmo 23. Assim diz a palavra do nosso Deus, Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos, inclinar a sua face. Nós oraremos ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem sido nosso sustento, o Senhor tem sido nosso supremo pastor. E nesse momento nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor use esse momento na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui conosco, nos acompanhando nesse momento. É certo que o Senhor está no nosso meio, é certo que o Senhor fala aos nossos corações através das suas sagradas escrituras. Portanto, nós queremos inclinar o nosso coração, inclinar a nossa vida aos teus pés nesse momento, para que nós possamos aprender acerca do seu caráter, de quem o Senhor é para nós. E nós queremos, nesse momento, clamar ao Senhor, fale ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Por isso, clamamos a tua santa intervenção neste momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que chegou agora, nós lemos o Salmo 23 e pedimos que você compartilhe esse momento com seus amigos, familiares, que nós teremos um momento de devocional na presença do Senhor. Então, nós lemos o Salmo 23, salmo composto, escrito pelo rei Davi, um salmo que expressa quem Deus é para as nossas vidas. O salmo começa com a figura tão latente para nós, que é a figura do pastor, dizendo para nós que o Senhor é o nosso pastor. Só aqui nós teríamos inúmeras coisas para falarmos acerca daquilo que Deus é para nós. É certo que o supremo pastor tem cuidado de nós, tem nos alimentado, tem dado a nós a sua palavra que nos orienta, que nos alimenta, que nos guarda das tribulações em todos os momentos. E o salmista começa expressando essa verdade de que o nosso Deus é o nosso pastor. E como ovelhas, nós precisamos nos assentarmos e ouvirmos a voz do Senhor falar conosco. As ovelhas são animais que dependem do seu pastor. As ovelhas são animais que não são autossuficientes. E iguais a nós temos que perceber todas as vezes que quando nós, assim como as ovelhas, decidimos andar pelo nosso caminho, nós estaremos diante de grandes perigos em nossas vidas. A ovelha, quando se destaca do rebanho, quando se vai para um lugar diferente do olhar e longe do olhar do pastor, essa ovelha corre grandes perigos. E nós
certamente, quando nós queremos viver a nossa vida de modo suficiente, longe do Senhor, nós certamente seremos presas fáceis aos nossos inimigos. E o salmista Davi conhece muito bem essa realidade. O salmista Davi expressa essa verdade de que o Senhor é o supremo pastor da vida dele e da vida do povo de Deus. E nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Tem uma canção muito famosa que diz que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Essa realidade traz para nós a grande novidade que o salmista traz para nós é que o Senhor é o nosso pastor e tudo que nós precisamos, Ele vai nos dar na medida da sua santa vontade. Eu não sei o que você está esperando de Deus, eu não sei qual a situação da sua família, eu não sei qual a situação do seu coração, mas se você, assim como o salmista Davi, tiver essa noção da realidade de que nós precisamos estar debaixo do cuidado de Deus, Deus vai honrar a sua promessa, dizendo que estaria conosco todos os dias, e jamais nada fugiria do seu controle. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Nada nos faltará. Creia nessa promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a vida do povo de Deus espalhado pela face da terra. E eu quero aqui convidar você a olhar alguns aspectos desse pastoreio supremo de Deus para nós. Porque é importante frisar que esse pastor é um pastor que jamais falhará contigo. Nós que somos pastores, em algum momento da nossa caminhada, nós certamente falharemos com você. Você não depende de nós, apesar de que Deus nos chamou para sermos servos de vocês. Mas quando Deus fala desse supremo pastor, é o pastor que jamais falhará contigo. Esse supremo pastor trará a provisão diária para as nossas vidas. E eu convido você, então, a olhar comigo alguns trechos desse salmo, para que nós possamos perceber aquilo que Deus, o supremo pastor, faz por nós diariamente. E no verso 2, eu convido você a olhar o verso 2 comigo, que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Deus que nós servimos é o pastor que concede descanso às suas ovelhas. Descanso. Olha a expressão que ele usa para mostrar essa ideia de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. É certo que o Senhor tem cuidado de nós. E nas dificuldades do dia a dia nós trabalhamos, nós corremos, nós suamos a camisa e muitas vezes nós não temos tempo para pararmos. Mas o Senhor traz para nós um descanso que é incomparável. O Senhor traz para nós essa ideia de pastos verdejantes, de um alimento melhor, de uma água de descanso, debaixo de árvores. Quando o sol escaldante está sobre nós, quando as tribulações da vida estão sobre nós, quando tudo foge do nosso controle e as nossas forças estão se exaurindo, o Senhor traz descanso para as nossas vidas. Essa é uma convicção que o salmista Davi tem e que nós precisamos ter. Que não adianta nós tentarmos com as nossas mãos conquistarmos tudo aquilo que desejamos, porque certamente as nossas forças serão esgotadas. Felizes são aqueles que descansam no Senhor, que sabem até onde eles podem ir e sabem até onde Deus vai agir em seu favor. Nós precisamos de um pastor que traz descanso para os nossos dias tão corridos, tão sobrecarregados. Nós precisamos desse descanso, nós precisamos dessa água tranquila que traz para nós descanso. Essa palavra traz para nós a certeza de que os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós não temos controle, está diante do pastor que concede descanso para nós. Quando tudo foge do controle, nós não podemos perder de mente
que o Senhor está no controle. E Ele traz descanso para as nossas vidas, traz descanso para as nossas almas. O verso 3 começa com outra verdade que é plena e maravilhosa para nós. Refrigera-me a alma. Você já teve a oportunidade de, andar durante todo o dia e não ter a oportunidade de beber um copo de água gelada e ter essa vontade de beber essa água, e quando você chega em casa depois de um dia corrido, depois de um sol escaldante, você toma aquela água gelada e aquela água desce como se estivesse refrigerando cada parte do seu corpo. Tá certo que essa é uma ilustração bem simples, tá certo que essa é uma ilustração bem pobre diante do refrigério que Deus traz para nós em nossas tribulações. O Senhor tem sido o refrigério das nossas vidas. Quando nós começamos a orar aqui, antes de começarmos, eu trouxe à mente uma realidade que tem sido presente em nossas vidas, de que quando parece que as coisas não vão dar certo, quando parece que vai faltar algo no final do mês, quando parece que a nossa relação uns com os outros está dando problema, o Senhor traz refrigério para nós, nos reconecta uns com os outros, traz para nós essa ideia de que Ele está no controle. Ele é o pastor que traz refrigério para a nossa alma quando nós precisamos. Talvez você olhe para o lado das pessoas que estão ao seu redor e não saiba o que está passando no coração de cada uma delas. Talvez quando você olha para as pessoas ao seu redor, você não tem noção das lutas que essas pessoas têm travado. Mas existe alguém que sabe, conhece no nosso íntimo aquilo que traz apreensão para os nossos dias, aquilo que traz medo, e nesse tempo Deus ainda mais se revela como um Deus presente, trazendo um refrigério para as nossas almas. Quando nós queremos desistir, abandonar e outras coisas do tipo, Deus, o Supremo Pastor, traz refrigério para a nossa alma. Verso 3, parte B: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse Supremo Pastor, que traz a provisão para os nossos dias, que traz o descanso para as nossas almas, que traz o refrigério para as nossas almas, é o mesmo pastor que nos traz direção. É o mesmo pastor que nos traz direção. E a direção vem através da sua santa palavra. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, nos prostrando diante da palavra de Deus, para que ela traga direção, norte para as nossas vidas. E o salmista fala que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, por causa do nome dEle. O Senhor tem um compromisso com o nome dEle, e por causa disso nós somos abençoados. Porque o Senhor nos chamou para sermos o seu povo, para sermos a sua igreja, para sermos o seu rebanho. E esse Senhor é que tem conduzido a história, tem conduzido a humanidade para aquilo que Ele deseja. Nada foge do controle de Deus, e Deus usa todas as circunstâncias para nos guiar para a sua santa vontade, que é fazer de mim e de você cada vez mais parecidos com Cristo. Deus, o Supremo Pastor, traz direção para as nossas vidas. Você quer ouvir a palavra de Deus falar contigo? Você está precisando de uma palavra, de uma direção de Deus? Você precisa se dobrar diante das Sagradas Escrituras. Não adianta você procurar pastores, não adianta você procurar líderes, não adianta você jogar sorte, não adianta. Só existe um manual de regra, de fé e prática para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. É por onde Deus guia o seu povo. Ele fez isso no Antigo Testamento, Ele faz isso hoje. E Ele jamais deixará de cumprir a sua palavra, trazendo a nós, seu rebanho, uma direção para seguirmos. O pastor é aquele que vai à frente, conduzindo o seu povo e trazendo grandes maravilhas para o meio do seu povo. Você está precisando de norte? Você está precisando de direção? Olhe para a palavra de Deus, porque é o modo pelo qual
Deus irá se revelar a você e irá revelar a sua santa vontade a você e a sua família. Deus, o nosso supremo pastor, traz a provisão necessária, traz o descanso necessário, traz o refrigério necessário e traz também a direção necessária. E o verso 4 diz para nós que o Senhor traz para nós a proteção necessária. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Talvez esse verso é um dos versos que mais está sendo presente, na vida minha e na sua vida nesse tempo. Nós estamos diante de uma pandemia, que nós não temos controle, que nós não podemos de forma eficaz ter a convicção de que nós não seremos atingidos. Mas se tem algo que traz convicção para o nosso coração, e esse algo é extraído da palavra de Deus, é que ainda que nós estejamos numa pandemia, com um inimigo totalmente invisível, que não consegue ser visto a olho nu, é que o Senhor está conosco. E ainda que nós estejamos no meio, ainda que nós sejamos afetados, ainda que essa calamidade chegue ao nosso coração, o Senhor está conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Essa é uma realidade que somente o povo de Deus, que somente o rebanho de Deus pode gozar desse privilégio. Ainda que nós andemos por lugares tortuosos, ainda que a nossa família esteja sendo bombardeada por ideologias contrárias à palavra de Deus, ainda que as pessoas olhem para nós e tenham todo tipo de maledicência contra nós, ainda que nós sejamos confrontados, perseguidos, nós temos a presença do Supremo Pastor, que, como nós falamos domingo, debaixo das asas desse Supremo Pastor, nada pode nos atingir sem que Ele assim não permita. O Senhor traz proteção para as nossas vidas. O Senhor, o Supremo Pastor, traz para nós proteção todos os dias. E aí, na parte B do verso, nós temos outra realidade. Além de trazer proteção, Ele traz consolo quando somos atingidos. A verdade é que nós estamos num mundo que jaz do maligno. E nesse mundo existem pelo menos 3 grandes inimigos das nossas almas, que é Satanás, o mundo e tudo aquilo que está presente no mundo, e a nossa natureza pecaminosa. E certamente em algum momento da vida nós seremos atingidos por alguma calamidade que está intimamente ligada a um desses 3 inimigos, com a permissão de Deus. Mas nesse tempo, o Senhor traz o seu consolo às nossas vidas. Nesse tempo, o Senhor nos protege e traz consolo quando somos afetados. No Senhor, nós temos a garantia de que nós não estamos sozinhos, de que nós não temos o controle, mas temos o Deus que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. O Supremo Pastor traz provisão, traz descanso, traz refrigério, traz direção, traz proteção e traz consolo para as nossas vidas. E o verso 5 diz isso de forma ainda mais latente: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse Supremo Pastor revela a nós a sua bondade e misericórdia. Esse Supremo Pastor dá a nós essa bondade e misericórdia. E é interessante o uso da expressão que é a bondade de Deus e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida.
Essa é uma convicção que precisa estar presente no seu coração quando você precisa da provisão de Deus, quando você está cansado e precisa do descanso, quando você está passando pelo vale da sombra da morte. Tenha convicção no seu coração de que a bondade e a misericórdia de Deus está te seguindo, está seguindo a sua família todos os dias da sua vida. É verdade que a palavra bondade para nós está tão maculada, perdeu tanto significado, mas existe uma verdade de que Deus é o supremo benfeitor das nossas vidas. Toda a bondade está plena em Deus, e Ele, com a sua bondade e misericórdia, tem caminhado ao nosso lado, nas nossas costas, à nossa frente, em cima e embaixo. Nós temos ouvido e temos experimentado de quantas vezes que Deus prova a sua bondade e misericórdia para as nossas vidas. Nós somos provas disso. Nós somos provas do amor e da bondade e da misericórdia de Deus. E essa expressão traz para nós a convicção de que Deus está no controle das nossas vidas, de que nada pega Deus de surpresa, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da igreja dEle, e ainda que nós falhemos, a misericórdia de Deus nos ampara, nos sustenta e nos faz caminhar cada vez mais. E o Salmo termina com essa verdade: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Perceba que a casa do Senhor está aqui com as suas letras iniciais maiúscula, que traz a ideia para nós. Primeiramente, o salmista está trazendo a ideia do templo do Senhor, mas para nós traz essa ideia de que habitaremos com o Senhor eternamente, na pátria celestial. Estaremos diante desse supremo pastor, que desde o começo da nossa história, até o último dia, tem conduzido a nossa história, para o final, que é morarmos, glorificarmos a Deus, todos os dias das nossas vidas, e desfrutarmos da sua graça e misericórdia, e desse relacionamento, que começa aqui, mas será pleno na eternidade ao lado de Deus. Só podemos habitar na casa do Senhor todos os dias e eternamente, porque a bondade e a misericórdia de Deus têm nos sustentado. Porque a bondade e misericórdia de Deus têm andado conosco nesse caminho de vale da sombra da morte. Porque a bondade e a misericórdia de Deus têm trazido a provisão para nós nesse tempo em que muitas pessoas têm perdido os seus bens. É a bondade e a misericórdia de Deus que revelam o caráter do nosso Deus. Ele não tinha nada em nós para revelar a sua bondade e misericórdia. E Ele assim decidiu olhar para nós com bondade e misericórdia. E eu convido você a, nessa semana, olhar para a sua vida e perceber quantas vezes Deus tem sido a sua provisão. Quantas histórias você pode contar de que, chegando ao final do mês, chegando a uma situação que você não tinha mais o que fazer, de algum lugar, com algum modo, Deus foi a sua provisão. Eu convido você também a olhar para a sua história e ver quantas vezes você estava sobrecarregado, você não tinha mais forças para caminhar, você estava prostrado, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus foi morto, estavam voltando para sua casa tristes, abatidos, desamparados, mas no meio do caminho, no meio da história, Deus se aproximou deles, sendo para eles um descanso, um refúgio e um refrigério, para que eles continuassem então a missão que Deus chamou-os para participar. Eu convido você também a olhar para a sua vida, para a sua história, e lembrar de quantas vezes você, numa bifurcação da vida, você clamou ao Senhor e Ele se fez presente, dando a você, através das Sagradas Escrituras, direção para decisões que se tornaram grandes na sua vida.
E hoje você está onde você está, porque Deus te direcionou através da sua santa palavra. E eu te convido a olhar para a sua história e ver e perceber quantos milagres de proteção Deus já causou na sua vida. Quantas vezes Deus demonstrou a sua bondade e misericórdia te livrando, te protegendo de circunstâncias que talvez você nem saiba, que talvez Deus nem te permitiu saber que você estava correndo perigo. Sabe por quê que nós esquecemos disso? Porque muitas vezes nós queremos ser o pastor de nossas vidas. Sabe por que você se esquece disso? Porque você não tem olhado para o pastor da sua vida e tem olhado as circunstâncias ao seu redor. E eu te desafio a olhar para esse salmo diariamente, constantemente, e perceber que se você é discípulo de Cristo Jesus, você goza de privilégios que nenhum outro homem, que nenhuma outra mulher pode ser privilegiada. Deus é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você pode crer nisso? Você pode confessar isso, que o Senhor é o seu pastor? Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Nós iremos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que Ele continue trazendo a nós o alimento, a proteção, a saúde e a segurança. Mas ainda que tudo isso falte, o Senhor continuará sendo o nosso bom, supremo, misericordioso pastor. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu o privilégio de estarmos juntos aqui, conectados na Tua palavra e naquilo que o Senhor tem para nós. É certo que o Senhor está aqui, o Senhor está onde os meus irmãos estão. E o Senhor quer cada vez mais trabalhar no nosso caráter, no nosso coração. Porque nós certamente, em alguns momentos do nosso dia, em algum momento das nossas vidas, nós procuramos tantas situações, procuramos tantas pessoas, tantos livramentos que não vêm do Senhor. E a palavra do Senhor, através do Teu Espírito Santo, vem dizer a nós que nós precisamos confiar toda a nossa vida diante daquele que é o nosso supremo pastor. Aquele que entregou a sua vida de braços abertos, para que nós pudéssemos ser privilegiados de sermos chamados filhos de Deus. E esses privilégios são descritos na palavra do Senhor. Uma confiança inabalável em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor faz para o seu povo. O Senhor é o nosso pastor e traz proteção, traz livramento, traz a provisão para os nossos dias. É certo que nós temos o Senhor como um pai amoroso que debaixo das suas asas coloca os seus filhos. É certo, e que essa verdade seja cravada em nossos corações, porque certamente nós em algum momento seremos tentados a nos esquecermos dessa verdade, mas que todas as vezes que nós precisarmos de descanso, de consolo, de refrigério, de proteção, de provisão, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque só Ele pode dar essas coisas de forma plena, só o Senhor pode dar isso a nós. Que nós possamos sempre nos lembrarmos de que o Senhor está conosco e que jamais seremos abalados, jamais a nossa fé será perdida, porque nós temos a convicção de que o nosso Deus invadiu a história e transformou as nossas vidas. E tem guiado o seu povo, para que nós possamos, na eternidade, continuarmos aquilo que fazemos aqui hoje, louvando ao Senhor e desfrutando do Senhor, porém de forma perfeita e plena. Esse é o desejo do nosso coração, que os nossos olhos sempre, sempre olhem para o Senhor, sempre estejam fixos nas mãos
do nosso Supremo Pastor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Supremo Pastor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações, o refrigério, o consolo do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha ainda uma ótima semana, e quinta-feira estaremos juntos mais uma vez, para conversarmos acerca da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Ótima noite.